No Brasil, o aborto é considerado crime, mas é legalizado em 3 situações. Se a gravidez representar risco de vida à mulher, no caso de anencefalia fetal e engravidez decorrente de estupro. E não há limite de tempo para o procedimento, de acordo com o Código Penal. Mas isso pode mudar caso o projeto de lei 1904, que tramita na Câmara dos Deputados, seja aprovado. A proposta equipara o aborto após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio, mesmo em caso de estupro. A alteração na legislação prejudicará principalmente as crianças menores de 14 anos que necessitam dos serviços de aborto após a 22ª semana. E levanta a questão: criança não é mãe, estuprador não é pai. Vamos falar sobre isso? Entra na roda com a gente. Agora já é tarde pra dizer que está em minhas mãos, como o sol que invade as manhãs, a vida ressurgiu quando eu te conheci. Ninguém pode negar, não há como dizer que não é sincero nosso bem-querer. Como é possível não saber que eu gosto de você? Olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo! Roda de Mulheres está começando com a belíssima voz de Sara Liz. E no programa de hoje vamos dar sequência à nossa conversa sobre o projeto de lei que equipara o aborto após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio. Para nos ajudar a entender o impacto dessa proposta em meninas e mulheres vítimas de estupro, convidamos a médica obstetra Liduína Rocha, a secretária executiva da Igualdade Racial do Ceará, Marti Silva, a advogada Artênia Furtado e a psicóloga e psicanalista Alessandra Xavier. Sejam muito bem-vindas. É um assunto complexo, é um assunto delicado e como um tema como esse merece uma segunda rodada de discussão. E exatamente por ser um tema complexo, delicado, os autores desse projeto de lei deveriam ter tido um diálogo mais amplo e profundo com a sociedade. Mas o que vimos foi um atropelo. O PL teve a urgência aprovada na Câmara em um rito expresso de 24 segundos e sem debate. Agora eu pergunto aqui para vocês da roda, para a gente iniciar essa conversa. Na opinião de vocês, o que é por trás dessa urgência? Como é que vocês avaliam isso? Lana, esse aspecto da urgência é um aspecto muito importante desse projeto de lei. Tendo em vista que todo projeto de lei, ele passa por um rito. Existe o rito comum dos projetos de lei, aqueles que são aprovados nas 2 casas legislativas, e esse projeto de lei, ele foi apresentado como uma forma de rechaçar um evento anterior. Qual foi esse evento anterior? No mês de abril, o Conselho Federal de Medicina, ele impôs uma determinação de que aquelas gestações que alcançassem 22 semanas não poderiam mais receber uma interrupção a partir de um processo que se chama assistolia fetal. O que significa esse processo de assistolia fetal? Significa, e a doutora Liduína certamente vai poder explicar brilhantemente como isso funciona, significa interromper a gestação a partir do uso de medicações, uma medicação que vai fazer com que haja realmente a paralisação dos batimentos cardíacos do feto para que possa acontecer a interrupção da gestação. Isso é necessário por quê? Porque a gestação já está em um período avançado.
22 semanas é um período um tanto quanto avançado. Mas esse é o procedimento médico utilizado para esse tipo de interrupção. É o procedimento médico adequado, aquele que há um consenso entre a categoria médica para que seja realizado o procedimento. Mas considerado humanizado, inclusive. É um procedimento que é validado cientificamente e é recomendado pela OMS e pela Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, que inclusive se viu com a necessidade de voltar a se posicionar mundialmente em relação ao procedimento de assistolia fetal, garantindo que, do ponto de vista da dignidade humana, inclusive da dignidade com o feto, e para a mulher e para a família, esse é o procedimento mais adequado. Novamente, assim, quando a gente vai falar desse tema, que é tão complexo e é tão difícil, e que parece que está tão distante da gente, mas eu preciso reforçar a ideia de que existe há pelo menos 10 anos uma pesquisa nacional sobre aborto que é realizada sistematicamente, com metodologia adequada, e vai cada vez mais aprofundando essas questões em relação a quem é a mulher que aborta, em que contexto ela aborta. É preciso que a gente compreenda que o aborto, a interrupção voluntária da gestação, ela é muito mais ordinária, ela é muito mais comum do que o que se pensa. Existe aquela estigmatização de que a mulher que vai abortar, ela está fora do contexto social que nós vivemos, mas a mulher que aborta somos nós, são todas as mulheres. 1 em cada 7 mulheres, até os 40 anos de idade, vai viver essa experiência, e não vai viver essa experiência diferente do que a propaganda traz, como um evento banal, como um evento não doloroso. É doloroso, é uma experiência. É uma violência triste. Muito grande. Eu tenho 30 anos de formada, eu nunca vi uma mulher viver essa experiência como uma experiência confortável, como... Na verdade, é um desespero. E quando a gente olha para essa pesquisa nacional de aborto, não nesse ano de 2022, mas em 2019, quem era a mulher que mais abortava naquele momento? Era a mulher casada, que já tinha filho, que se declarava com crença religiosa, reproduzindo as nossas crenças religiosas, então a maioria delas se declarava católica, e abortava por precariedade e vulnerabilidade social e econômica. Por pobreza. Por pobreza. Tá? Então, nós temos questões estruturais muito significativas quando a gente está discutindo. A gente está falando de machismo estrutural, mas a gente está falando de vulnerabilidade social. Mas quem é a mulher que morria? Era a mulher dos povos originários, a negra, a preta, a que não era escolarizada, a moradora de zona rural, a mulher em situação de rua, ou seja, a mulher que não tinha acesso. Então, é vulnerável, historicamente mais vulnerável. Então, quando a gente nega esse direito, a quem é que a gente está negando esse direito? E a negativa desse direito está sendo utilizada de forma política, porque o Conselho Federal de Medicina impôs esse condicionamento aos médicos e logo em seguida o PSOL entrou com uma ação no STF e aí em abril aconteceu esse movimento. Em maio, o ministro Alexandre de Moraes decidiu que o Conselho Federal de Medicina não tinha a condição legal de impedir esse procedimento de ser realizado. Derrubou essa determinação do Conselho Federal de Medicina. Na mesma semana em que o ministro Alexandre de Moraes derrubou essa orientação do Conselho Federal de Medicina, o deputado Sóstenes Cavalcante apresentou o projeto de lei 1904, que prevê justamente isso, que prevê pena, né? Exatamente o que o Conselho pediu. Para as mulheres que realizassem o procedimento de interrupção da gestação, o aborto, acima de 22 semanas, independente da situação, tivesse essa situação comparada ao crime de homicídio simples. É isso. Queria só pontuar uma coisa rapidinho, que assim, nós estamos aqui discutindo uma questão que ela é de saúde pública. E é muito importante a gente entender que questões de saúde pública e complexas como essa são questões multiprofissionais. Então, quando a gente olha para uma questão dessa, entenda-se que o procedimento é feito pelo profissional de medicina, mas são questões atravessadas por questões sociais, por questões emocionais, por questões históricas, e que, nesse caso em específico, quando a gente não está aqui falando a favor ou contra o aborto. Nós estamos discutindo a importância de ter um amparo no campo
ético, político e legal de garantir a possibilidade, a pessoa que vai decidir no contato com o seu familiar, na sua história de vida, não somos nós que vamos decidir, não é porque algo é apoiado juridicamente, legalizado, significa que alguém tem que fazer. Mas é muito importante que uma pessoa ela tenha o apoio da possibilidade do aborto legal. E isso é o que nós estamos discutindo. E o aborto legal, ele não está aqui se discutindo o aborto legal como medida anticonceptiva, não. É um aborto legalizado em que condições? Anencefalia, uma condição, né, onde você tem uma impossibilidade de um desenvolvimento pela falta da estrutura cerebral que permitiria tornar-se um sujeito. A gente tem um caso de risco para a mãe. Então, se de repente essa mulher tiver uma situação que coloca a sua vida em risco na 27ª semana. E a gente tem o caso mais grave, que é a possibilidade de um aborto por situação de estupro, por uma violência. Então, quando a gente está aqui defendendo a vida, é a vida de quem? A gente está defendendo a vida de crianças, a gente está defendendo a vida de adolescentes, que geralmente já têm toda uma série de danos ao seu desenvolvimento decorrentes de um estupro sem uma gravidez e que com a gravidez esses danos se tornam ainda maiores. A sua autoestima, a sua capacidade de desenvolvimento sexual, a sua relação com o corpo, a sua possibilidade de continuidade de estudos, a sua possibilidade de aprendizagem, a sua possibilidade de interação social, a possibilidade de desenvolver uma relação de confiança e de afeto consigo, porque esse estupro, ele é, em sua grande maioria, realizado por figuras de sua confiança no ambiente doméstico. E isso traz toda uma diferença, porque entre o tempo de se apossar e descobrir a gravidez, poder buscar ajuda, acessar o serviço de saúde, tem um contexto de manipulação, tem um contexto difícil de acesso e de ser aceita essa condição, porque o violentador não quer que essa criança procure ajuda, porque isso implicaria automaticamente em uma condição de denúncia. Então, e a criança e o adolescente ficam envolta em uma ambivalência dificílima de equacionar com o tempo de 22 semanas. Então, é querer colocar um tempo físico para questões que o tempo não é decidido nesse tempo cronológico, porque envolve outras dimensões de acesso, de descoberta, de poder me permitir a interrupção, de considerar que aquele que deveria me proteger me violentou. É uma ambivalência terrível. O meu pai, o meu tio, a pessoa que eu amo, é a pessoa que me violenta. Essa confusão entre amor e raiva e violência e culpa não é algo que se tem um tempo cronológico para resolver. Então, existem dois tempos que eu gostaria de tratar aqui, que é o tempo da urgência, que a gente começou a conversar, eu gostaria, inclusive, de ouvir a Marti, e depois eu gostaria de ouvir a doutora a respeito das 22 semanas de gestação. Esse tempo aí, se é como realmente eles estão fazendo essa cobrança. Mas antes, a urgência, Marti, como é que você enxerga isso? Eu concordo que a urgência esteja, a tramitação da urgência, o que é uma quebra da regularidade do processo legislativo. O processo legislativo ele não acontece de modo aleatório. Tem todo um sistema jurídico que regula, que estabelece os prazos, que é exatamente o que dá garantia à democracia, à transparência do que está acontecendo no Poder Legislativo, de qualquer das esferas, né? E o mais sério deles é o Congresso Nacional, que é de onde saem leis que implicam para toda a vida nacional. E, inclusive, a legislação penal. A legislação penal ela é de competência exclusiva do Congresso Nacional. Mas a urgência, eu concordo que ela tenha se dado nessa trilha de dar respostas imediatas a movimentações do STF, do Conselho Federal de Medicinas, mas ela também tem ali um arcabouço, vamos dizer, machista, muito forte, que é de imprimir, né, impingir controle às mulheres, à vida, aos corpos das mulheres, de uma forma definitiva e atropelada. Então, a urgência civil, vamos dizer que foi assim, não, é nesse momento, serviu para isso. Mas o interesse de fazer um processo legislativo sem nenhum debate com a sociedade,
desconsiderando completamente a realidade das mulheres, desconsiderando, desconhecendo e querendo ter isso como álibi para a manutenção da violência sexual, porque eu acho também que é muito mais do interesse desse machismo violento e violentador, o silêncio, a incapacidade das meninas e das mulheres de se oporem, de denunciar. É por isso que vem a oposição à educação sexual, é por isso que vem a oposição a processos que tornem as mulheres autônomas, com capacidades de circulação pública, de interação com os processos públicos coletivos, porque tira exatamente essa autoridade sexual que determinados grupos de homens querem ter sobre o corpo das mulheres. Então, essa urgência, ela não está só vinculada à conjuntura, ela está vinculada a uma estrutura patriarcal machista que é destruidora para as mulheres. Então, assim, e é muito importante que a gente fale que se a legislação ela trata do aborto em condições legais, quer dizer que o legislador de 1940 estava dentro de uma linha de raciocínio humanista, de compreender situações de exceção, em que é a condição da mulher, né? Afinal de contas, a decisão sobre o aborto, sobre interromper uma gravidez, em última instância, daquela mulher que está envolvida naquela situação, seja de violência, e na situação de risco é mais grave ainda, porque a situação de violência ela é grave ao extremo, mas você imagine, vamos fazer aqui uma comparação, uma pessoa está acometida de uma determinada doença gravíssima, que impõe risco de morte para ela, e ela ser proibida de acessar um tratamento para se salvar. Ou a própria medicina está ali impedida de aplicar esse tratamento para salvar essa vida. É o que acontece com o PL. Uma mulher em situação de risco gestacional, impedida de interromper a gravidez, ela está condenada à morte. Está. Então, essa urgência ela é muito capciosa, né? Assim, vamos atropelar, vamos deixar as pessoas sem capacidade de reação, mas, felizmente, a sociedade teve uma reação muito positiva no sentido de criar processos que atrasem, porque a gente tem que estar muito atenta que o processo, esse projeto de lei não foi arquivado definitivamente. Ele a qualquer momento ele pode ser desengavetado. Nós estamos sequestradas, nós, sociedade, porque eu quero dizer que isso não é uma questão apenas das mulheres em risco de gravidez ou das mulheres vítimas e meninas vítimas de violência, nem das mulheres que se somam, que se solidarizam, né, por compreensões políticas históricas a essas vítimas. Mas é uma questão da sociedade. Inclusive, nós temos que comprometer homens das diversas profissões que são envolvidas nessa questão, homens das famílias, né, que precisam se colocar numa posição crítica. É um debate que precisa ser amplo realmente, que não teve esse tempo para se discutir. E eles pegam muito para a questão emocional, né? Eles pegam aí na 22ª semana e como fala que a criança já está formada, mas não é bem assim, né, doutora? Existem dois conceitos que eu acho que, do ponto de vista cronológico, precisam ser muito esclarecidos. O primeiro é que, quando se fala em cronologia de aborto, a gente está falando de aborto espontâneo, de uma perda espontânea da gestação. E por que para a medicina é importante fazer essa cronologia? Porque existem causas diferentes em determinadas épocas da gestação. Então, uma mulher que tem uma perda espontânea até 12 semanas, na imensa maioria das vezes, a causa dessa perda vai ser genética. Entre 12 e 20, 22 semanas, na maioria das vezes, vai ser uma causa anatômica. Então, isso norteia para diagnósticos e propostas terapêuticas a partir de uma cronologia temporal. O que é o direito ao aborto legal? A premissa a esse direito tem a ver da condição na qual essa gravidez aconteceu, que é a condição de estupro, ou seja, qualquer gravidez com menina de até 14 anos é estupro presumido. Então, qualquer menina de até 14 anos que está grávida foi uma violência sexual, ela tem direito ao aborto legal. Deveria ser tratada assim, como violência, né? É uma violência. Uma violência. Mesmo que a relação seja consentida ou não. E é preciso abrir aqui um parêntese, nessa época, ela
tem duas questões. Houve uma violência e ela tem risco de morte. As meninas de até 14 anos que engravidam, elas têm 5 vezes mais risco de morrer do que as meninas com mais de 14 anos e as mulheres adultas, para vocês entenderem de Porque como a fisiologia não está o corpo ainda pronta para aquele momento. não está formado para Então, receber outra criança. Vítimas de estupro, incluindo as meninas com menos de 14 anos e as outras mulheres. E aí, quais são as outras mulheres que particularmente são vulneráveis? São as mulheres que têm alguma deficiência intelectual e são as mulheres que têm orientação homoafetiva, que são, não por coincidência, o grupo de mulheres que mais tem dificuldade de perceber a gestação e que vão estar mais expostas ao aborto depois das 22 semanas. Então, a primeira questão que a gente tem que esclarecer é que quando a gente está falando do marco de aborto legal, não existe cronologia. O tempo não é uma dimensão de discussão para essa questão. O tempo só é a dimensão quando a gente está falando de aborto espontâneo. Então, que não se confunda isso. E um outro conceito que esse PL trouxe foi o conceito de viabilidade fetal. E é um conceito muito doloroso porque existem mulheres que passaram por situação de prematuridade extrema. A prematuridade extrema, quando ela acontece como uma condição da gestação, é extremamente complexa, dolorosa e é respondida a partir das condições objetivas. Onde é que essa mulher está? Quais são as tecnologias possíveis para essa mulher? Então, o conceito de viabilidade é um conceito muito local, muito territorial e muito temporal. Mas, universalmente, a chance de um feto sobreviver com 22, 23 semanas é menos de 1%. E aos 6 meses de vida é quase zero. Então, nós precisamos ter essa noção. Nós estamos expondo uma criança, uma mulher, a riscos por uma questão moral. Né? E quando a gente quer responder de uma maneira... Moral e religiosa, né? Moral, religiosa, e que deveria ser de fórum íntimo. Tá? E quando a gente quer responder essa questão de uma maneira científica, quando a gente quer construir política pública em relação a isso, eu estou de verde não por acaso, existe uma onda verde que acontece no mundo, mesmo em países que historicamente são mais conservadores. Essa onda verde ela tem tomado conta da América Latina. A Argentina, a Venezuela, Colômbia, são países que descriminalizaram o aborto. Porque quando a gente pergunta você é contra ou a favor do aborto e a gente cai nessa armadilha, a gente devia perguntar o que é que a gente pode fazer para diminuir a exposição de mulheres a sentir necessidade de abortar e o que é que a gente pode fazer como política pública com responsabilidade do Estado, porque o Estado brasileiro, na sua Constituição, garante o direito à saúde de cada um de nós, o que é que a gente pode fazer como Estado para reduzir a quantidade de abortos. E aí, no mundo todo, se a gente for olhar a linha do tempo, a história e a ciência, os países que descriminalizaram o aborto, esses países eles geraram primeiro a responsabilidade do Estado e depois a possibilidade de acesso. A menina que não tem acesso ao sistema de saúde para abortar é a mesma menina que não está tendo acesso à educação, que tem vulnerabilidade alimentar. E é a mesma menina que vai parir adolescente, aquele jovem adolescente que vai ser morto por violência urbana. Então, a gente está falando de perpetuação de ciclo de pobreza. Não é só sobre o aborto. Ou seja, no lugar desse PL, deveria ser políticas públicas para dar mais segurança para essas meninas e mulheres. E parece contraditório, mas como é que descriminalizar o aborto? Quando a gente descriminaliza o aborto, a gente tira do mercado e coloca para o Estado a responsabilidade das intervenções. Com isso, a gente consegue prevenção, com educação de saúde, promoção de saúde, prevenção. A gente consegue que aquela menina que passou por um aborto, ela tenha direito a método contraceptivo de qualidade, os métodos de longa duração. Com isso, ela não precise ficar exposta a um segundo aborto, que é uma realidade. Uma menina que antes dos 14 anos passou por um primeiro aborto, a chance dela viver novamente essa condição é muito alta. Então, assim, todas as vezes, historicamente, e a gente tem isso muito claro no nosso passado recente aqui no país, quando a gente nega a história, quando a gente nega a ciência, a gente promove violência e a gente promove mortes que poderiam ser evitadas. É isso. A gente vai dar sequência a essa conversa, mas no próximo bloco, voltamos já já.
Estamos de volta com Roda de Mulheres falando sobre os impactos do PL 1904 em meninas e mulheres vítimas de estupro. Nós fomos às ruas para saber o que as pessoas pensam sobre este assunto. Vamos ver agora e voltamos para comentar. Eu não concordo com esse projeto de lei. O aborto, né, em caso de estupro, ele deve ser sim, deve ser aceito ou não pela vítima. Se a vítima ela não está de acordo, ela deve abortar sim e não ser criminalizada. Porque não foi algo que ela queria, não foi algo planejado, certo? Foi algo que aconteceu porque alguém abusou, infringiu os direitos dela. Eu sou contra essa PL, porque é uma iniciativa que prejudica ainda mais a mulher, né? A gente já tem tanta dificuldade, tantas lutas, tanta coisa para discutir, para cuidar, para correr atrás. Aí vem com um negócio desse que faz retroceder direitos que a gente vem conquistando aos poucos, né? Eu só posso ser contra. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei revoltada, porque às vezes muitas jovens inocentes passam por estupros e, querendo ou não, a criança vai sempre relembrar toda aquela situação, aquele trauma que a jovem, a mulher passou. Então, por um lado, tem mulheres sim, guerreiras, que querem continuar, né, na gestação, que prosseguem, e tem suas crianças normalmente, mas tem outras que, para ela, aquilo é um pavor, destrói toda a vida dela. É um peso que ela vai carregar. E, assim, a criança também não vai ser feliz. Por quê? Porque nunca vai ter uma mãe ali completa com ela. Então, a minha opinião é que, eu acho que nós deveríamos ser livres em relação a isso, ter esse poder de escolher se querer continuar ou não, e isso não ser algo para nos aprisionar. Para mim é simplesmente um absurdo, porque a vítima pagar por ser vítima, não aceito. Todo dia morre mulher, todo dia uma criança, um adolescente é estrupada neste país. Uma mulher é estrupada e ela tem que pagar por ser vítima. Então é isso, a gente precisa se unir e derrubar essa PL. Cada caso é um caso, né? Nós não podemos generalizar, porque não se tira uma vida com um sim ou não, como também não se gera uma vida com um sim ou não, né? A vida, ela só aparece. Eu acho que a questão aqui não está sendo se faz ou não faz o aborto. Eu acho que a questão está sendo a penalização da pessoa em questão que vai ou não tomar uma decisão sobre a sua própria vida. Porque o aborto em si, ele é abominável porque ele vai contra a vida, né? E eu ouvi uma frase, inclusive essa semana, que diz que a forma como uma pessoa, como uma vida é gerada, não vai determinar o futuro dessa vida, não vai determinar o caráter dessa pessoa como ser humano. Então, eu acho que não cabe ao ser humano dar ou não, tirar ou não a vida. O que deve estar em questão e o que deve ser visto é a penalidade que a pessoa que vai fazer a escolha sobre a sua própria vida, se realmente ela merece passar por isso ou não. Se ela não quiser, vai depender de cada pessoa, né? Às vezes a mãe prefere querer o filho, mas aí a mãe vai ficar com o filho do estuprador? Não pode. Realmente é um caso para se pensar muito, né? É muito sério. O estuprador que tem que ficar a vida toda lá, porque ele destruiu uma vida, destruiu uma pessoa. É isto. É um termômetro, né, do que as pessoas estão realmente pensando sobre esse assunto. Gerou que a muito gente debate. Gerou bastante debate, mas o que a gente percebe também é que as mulheres, elas estão muito conscientes dos seus direitos, né? De que essa questão da legislação de os homens têm que legislar sobre os nossos corpos, não é bem assim. Eu só queria pontuar uma coisa, que assim, a vida não acontece, né? Não é assim geração espontânea, porque a gente não é um grão de feijão, né? A vida, quando se trata da experiência humana dessa dimensão da vida e de uma vida concebida por uma violência, ela acontece numa situação de violência. E uma situação de violência que tem rosto, que tem cor, que é datada historicamente, que tem marcas de um patriarcado, que tem marcas de um racismo estrutural, porque é uma violência impetrada por homens contra mulheres, e quem comete violência está sempre numa relação assimétrica. Ou seja, o violentador, ele está numa relação de poder que faz com que ele se sinta capaz de submeter o outro ao seu desejo. E quem é esse outro que vai ser submetido? Crianças, adolescentes
e que já são populações precarizadas no campo das políticas públicas e que ficam mais precarizadas quando as políticas públicas, elas, em vez de se nortearem pelas ciências, estudos e pesquisa, elas se pautam numa lógica moral. Então, a gente tem aí uma situação de violência, de uma gravidez que é uma vida que nasce baseada numa violência. E essa violência, ela vai, sim, ter um efeito determinante em como vai ser o desenvolvimento dessa criança grávida de uma gestação que lhe foi colocada por violência. Então, sim, nós, a nossa saúde mental, o nosso bem-estar conosco, os nossos processos de desenvolvimento, eles necessitam, sim, de boa vinculação com a figura materna, de um ambiente protetivo, de um ambiente acolhedor, onde os desejos direcionados àquele objeto da gravidez, eles estejam envolvidos em uma perspectiva positiva, de amor e de investimento. Violência não combina com alguém que vai ter uma saúde mental garantida. E frisando que nós estamos falando de crianças gerando crianças, que inclusive tem números, são crianças a partir até inclusive de 10 anos, não é isso, doutora? Ontem, não por coincidência, saiu, a Globo News noticiou uma menina de 3 anos que, ao ter aula sobre as partes do corpo, foi capaz de identificar que estava sendo estuprada. Então, é essa a importância da educação infantil. E, assim, materializando o que a Alessandra está fazendo, a Assembleia Legislativa tem um comitê, um observatório de violência, que responde quem vai ser essa criança que nasceu vítima de violência sexual, vítima de gestação na adolescência. Vai ser o jovem morto por violência urbana, por violência policial. Então, essa criança, ela já nasce tendo a sua dignidade sendo negada, tá? A gente precisa compreender muito bem a diferença entre ser pró-nascimento e pró-vida. Não é simples. Porque a pessoa que se diz pró-vida é a mesma pessoa que diz que bandido bom é bandido morto. E esse bandido que é morto, normalmente é o adolescente filho dessa menina adolescente que foi violentada. São perpetuações de ciclo de pobreza, mantendo a estrutura que açoita a vida. A perpetuação da violência. E, né? ao mesmo tempo, são essas pessoas, esses grupos que constroem, que produzem, que alimentam a cultura do estupro, a cultura da violência contra mulheres, contra as meninas. Porque é assustador quanto tem se reduzido a idade das meninas vítimas de violência, né? Há algum tempo atrás, esse dado ele deve existir sempre, mas ele não estava tão grave, né, quanto hoje. Hoje, assim, as estatísticas são assustadoras em relação a isso. Ou seja, nós temos uma cultura de violência sexual introjetada na vida doméstica, na vida familiar, na vida afetiva, né, dessas meninas. Então, o ciclo ele não se interrompe apenas no campo da rede de apoio para interromper a gestação. Isso é importante, porque é um direito. Você vai... na verdade, isso é uma circunstância de humanidade com essas vítimas. Uhum. Mas nós precisamos pensar em passos maiores, mais estratégicos, mais enraizados na sociedade para a gente interromper esse ciclo de violência. Porque eu fico pensando, uma criança de 3 anos vítima de abuso sexual, ela não está sofrendo esse abuso no mundo do trabalho, ela não está sofrendo esse abuso no deslocamento dela de casa, que é uma criança, né? Então, assim, a que ponto nós chegamos de silenciar e de reprimir a sexualidade de modo tal que só a sexualidade doentia, violenta, é que está conseguindo se exprimir, se expressar, né? De uma forma... Porque aí é sobre o corpo das mulheres. Então, acho que a gente precisa dar um passo. É o projeto que nós precisamos vetar, enfrentar. Eu espero que ele não seja aprovado na Câmara, que ele não sobreviva, mas que a gente precisa enfrentar no debate jurídico mesmo, da validade, da constitucionalidade, da violação à dignidade da pessoa, a proteção da vida das mulheres, né? Mas a gente precisa também interromper esse ciclo de violência que está
Falando em ser inconstitucional. Está muito agravado. Não por acaso esse ciclo de violência, a cultura do estupro, ela vai crescendo à medida que o conservadorismo avança. A gente não pode deixar de transpor para a política essa questão, que é política, né? A disputa a disputa entre o campo democrático e a ultradireita é atravessado também pela vida das mulheres, né? Pelo corpo das mulheres, pela segurança das mulheres. E agora a gente diz das mulheres no sentido do gênero, mas a gente precisa tocar na ferida das meninas. Né? Martim falou sobre a questão da inconstitucionalidade. A Abela se manifestou, né? Sim, falando sim, que manifestou. Falando que esse PL é inconstitucional. A gente pode partir para aí, a partir disso aí? Com certeza. Ele, inclusive, ele gerou tanto debate, foi tão polêmico, que se ele tivesse seguido o curso normal, as vias normais, as vias legislativas normais de debate, de levar para a comissão temática, de levar para a comissão de Constituição e Justiça, ele jamais teria passado das comissões. Ele não teria caminhado, porque ele é absolutamente inconstitucional. Esse projeto de lei, ele tem características racistas. Foi tão rápido. Ele avisou de uma hora para outra que ia ter a votação. Ele se manteve em 24 em silêncio. segundos a coisa aconteceu. Arthur Lira se manteve em silêncio durante o momento que colocou o projeto de lei para ser votado à urgência. Ele sequer colocou o número do projeto no painel. Foi uma manobra, fazendo do corpo das mulheres um instrumento político. O tempo, né? Estamos falando tanto sobre o tempo político desse projeto de lei é uma questão muito importante, porque está sendo instrumentalizado, uma questão vital para a nossa segurança, para a nossa existência, para a existência segura dos nossos filhos, o nosso corpo, né? Então, assim, esse aspecto que a Martim levantou, ele é muito importante porque quando você fala que uma criança de 3 anos não sofreu um abuso, uma violência a caminho da escola ou a caminho do trabalho, como as mulheres, de uma maneira geral, vivenciam esse tipo de situação, é uma questão muito importante. A maior violência que crianças e adolescentes vivenciam é a violência de ordem sexual. Não é crime de ordem patrimonial, não são acidentes, não. A violência sexual é a violência que afeta as nossas crianças e os nossos adolescentes. É uma violência que ela é democrática, porque ela acontece em todos os níveis sociais. Não faz diferença a criança que é filha de uma família pobre ou a criança que é filha de uma família rica. Em todos os estratos sociais acontecem violências sexuais. A maneira que se lida com isso e o acesso à educação que essas crianças têm é que faz toda a diferença. Muito provavelmente, as crianças dentro de um estrato social, economicamente mais pobre, aquela criança ela vai ter menos acesso à saúde, ela vai perceber a gestação mais tardiamente, ela vai ter dificuldade de acesso ao sistema de saúde, ela vai ter dificuldade em conseguir chegar ao serviço de saúde que faz a interrupção da gestação em tempo hábil. Até porque a rede de proteção que ela deveria ter, muito próxima, já falhou com a permissão do abuso. Né? Exatamente. Muitas vezes quem percebe a gestação em meninas nas escolas públicas, e nós conversamos muito com professores acerca disso, os professores eles ficam, hoje horrorizados quando as crianças chegam grávidas aos 10 anos. Mas quando as meninas estão grávidas aos 14 anos, é pela sociedade inteira normalizado. Daí a importância da educação sexual nas escolas, né? Porque as pessoas têm uma ideia meio errônea do que seria essa educação sexual nas escolas, mas não é nada mais do que preparar essas meninas para que elas se formação para que elas se protejam. É de protegê-las. É porque a gente está falando de uma cultura, né? Quanto mais a gente se afasta das zonas urbanas, mais culturalmente é aceita essa gestação na adolescência. Porque ela é historicamente perpetuada. A violência sobre esses corpos ela é tão exercida historicamente que é difícil para uma mãe para a mãe de um adolescente de 14 anos, que também foi mãe aos 14 anos, perceber na sua filha a violência a qual ela foi submetida. Uma coisa que me chamou a atenção, não faz muito tempo eu fui a um município
fazer algumas consultas de pré-natal e quase todos os dias aparecia uma menina com menos de 14 anos. E aí, eu, obviamente, fazia o que deveria ser feito. Notificar o conselho tutelar, chamar a assistente social para fazer visita domiciliar, entender esse contexto. E as pessoas não entendiam por que aquilo. Não, mas isso, qual é o problema? Tão normalizado que está. Tem né? um dado de pesquisa sobre isso, né? Uma dissertação de mestrado da Roberta Araújo, que eu participei da banca, que mostra exatamente a dimensão transgeracional da violência sexual. Então, infelizmente, é muito comum a avó engravidou porque sofreu violência sexual. A mãe engravidou por violência sexual. E a filha, criança, adolescente, quando engravida por violência sexual, parece que a coisa é normalizada porque já faz parte de um contexto banalizado onde a violência não é percebida como tal e essa invisibilidade, né, da mulher de poder usufruir dos seus direitos e se ver como uma mulher autônoma e que pode fazer frente a um homem não é percebida e aquilo passa a ficar no âmbito da invisibilidade e do silêncio das dores, que infelizmente é onde moram as situações de violência. Mas isso tudo é parte de um sistema patriarcal. Porque, assim, eu lembro, a minha mãe, ela casou, ela tinha 16 anos. As mulheres casavam muito novas e eram, hoje consideraria um estupro, né, por a questão da idade. Mas, historicamente, nós vivenciamos tudo isso. Então, eu acho que por isso se naturaliza tanto, né, porque é uma história recente nossa. Para a gente entender como o machismo é estruturante na nossa sociedade. A gente não está falando de uma questão conjuntural. Conjunturalmente, quando existe uma necessidade de barganha política, e é muito doloroso a gente ver algo tão fundamental, porque é algo que fala da nossa dignidade, de cada uma de nós, mulheres, se vir como, aspas, mercadoria eleitoral. Dessa pauta, inclusive atrelada tacitamente a ser discutida quando passar a eleição. Porque quando ela foi lançada, a sensação que me dá é que quem a lançou não só o autor, mas o contexto histórico na qual ela foi lançada, achava que a resposta ia ser oposta ao que nós, como sociedade, conseguimos fazer. Dá para ver que eles não estão conectados com a sociedade, eles né? Eles com o silêncio, né? E o silêncio não aconteceu. Pelo contrário, aconteceu barulho, a zoada, né? Mas e barulho a gente vai continuar fazendo, e muito, né? Porque a gente vai só dar um intervalinho, voltamos já no próximo bloco. A onda quebra na beira da praia, milagres na areia com água e sal. Besteira é pensar que pode aguentar tudo. Peito não é escudo. Peito não é escudo. O que te enverga, mas não te arrebenta. E nesse país não é fácil viver. É tanta injustiça e a justiça é cega pra quem paga pra ver. Pra quem paga pra ver. A cada 8 minutos, uma mulher é estuprada. Essa tava de calça, a outra tava de saia. Essa vindo da balada, a outra da igreja. Ah, essa deu bobeira, né? A outra dentro de casa. Uma mulher é estuprada a cada 8 minutos. Dessa vez eu escapei. Não quero que chegue a minha vez e nem a de vocês, nem a de vocês.
vocês. Pai, vizinho, avô, professor, jogador de futebol, filho de empresário. O monstro talvez não seja um psicopata. É filho da sociedade patriarcal e machista que acha que mulher é propriedade. Dessa vez eu escapei. Não quero que chegue a minha vez, e nem a de vocês, nem a de vocês. Dessa vez eu escapei. Não quero que chegue a minha vez, e nem a de vocês, nem a de vocês. Voltamos com a voz potente de Sara Liz. E este é aquele momento que pausamos a nossa conversa para saber um pouco mais sobre o trabalho da nossa artista convidada hoje, a Sara Liz, que está com muitas novidades. Aliás, essa música, ela fez assim um resumo da nossa conversa de hoje, né? Nossa, essa música ela foi premiada num festival, porque é isso, eu acho que não tem uma mulher que escute, que não se identifique, que não sinta medo por ser mulher, porque isso é um absurdo, né? Como se a gente não tivesse negado o direito do próprio corpo, da liberdade de vir, de se vestir como quer, enfim, de tudo. Então, a tendência é culpar a mulher sempre e tirar a culpa de quem realmente foi violento, né? Essa música ganhou o festival de Casbar, lá em Redonda. Foi o 2º lugar. Ela eu pretendo lançar próximo ano, né? Mas eu lancei um trabalho recentemente, que é um EP Batucada, e tem 7 faixas, né? Se trata de assuntos mais leves. Nasceu finalmente, né? Que maravilha. Menos denso, né? Assim, a pauta, né, do disco, né? São músicas mais tranquilas nesse sentido. E é isso, assim, convido a todo mundo que quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, pode acessar aí as plataformas digitais, também YouTube, também, enfim, minhas redes sociais, né? Meu arroba, pode falar o arroba? Claro, deve. O arroba é Eu Sou Sara Liz, com 2 Es. E também, se você procurar nas plataformas Sara Liz, com 2 Es também, você me encontra lá, encontra meu trabalho autoral. E, inclusive, assim, queria fazer uma propaganda, né? Eu tô com a camiseta, né? Batucada até de madrugada, que é da música, né? Mostra um pouquinho essa camiseta. Deixa eu ver se dá para Batucada, Batucada, que é o nome do isso. EP. Batucada é o nome do EP, né? E da música também. E essa é a frase do refrão, então eu fiz essa arte para ajudar na divulgação desse trabalho e tudo mais, né? Muito bom, maravilha. Sara, uma delícia você, quando sempre vem aqui, traz coisas novas pra gente. Ela sempre lança aqui as músicas primeiro, né? Maior orgulho disso aí. Então, assim, a gente vai aguardar o lançamento desse novo EP. Uhum. Esse outro já pode ser... Já está disponível. Já está disponível. Sim, com certeza. E também, eu, além de artista, né, sou professora. Próximo mês, agora em agosto, eu vou abrir uma turma de aulas de violão, né, voltado mais para mulheres, né, e público LGBT em geral. Então, quem quiser também falar comigo sobre isso, pode falar no inbox. Tem número de contato? Tem. Pode falar comigo ou no inbox do Instagram ou no número 85-98107-1679. Então fica aí a dica. Tá bom? Né? Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, viu, Sara? Obrigada, eu que agradeço o convite. E meninas, a gente vai encerrando. Essa conversa foi muito potente, foi muito instigante. É claro que tem muito mais a ser falado sobre isso, mas a gente vai encerrar por aqui. Eu gostaria que, antes de encerrar, vocês dessem um recado para quem está nos assistindo, está acompanhando essa conversa. O que vocês gostariam de finalizar? Eu quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui reunida com mulheres tão incríveis, com a oportunidade de debater uma coisa tão importante para as nossas vidas, para a nossa existência e para o futuro de todas as gerações de meninas e mulheres, né? Eu acho que essa discussão ela é importante, ela é vital. E assim, acho que o PL, com toda a conotação negativa que ele teve, ele trouxe uma coisa muito importante para a nossa sociedade, foi esse debate.
o debate que aconteceu, a manifestação da sociedade em torno desse assunto foi muito importante. Então, acho que isso foi algo bom que surgiu de uma situação muito delicada e muito ruim. Então, acho que há um saldo nesse sentido de que o debate, né, trouxe mais informação para mais pessoas, trouxe esclarecimento. Então, isso vai ficar como uma forma de, novamente, quando outros projetos de lei forem apresentados com o mesmo cerne e serão, nós estaremos mais preparadas, a sociedade estará mais preparada para debater assuntos tão delicados. Então, só tenho a agradecer a oportunidade da gente destacar os pontos importantes, os pontos jurídicos e todas as questões que envolveram esse PL tão polêmico, né? Eu também queria agradecer esse diálogo com cada um de vocês e a beleza e a potência. Eu estava lá em Redonda no festival e foi emocionante, tão emocionante quanto foi agora. E eu queria trazer um outro aspecto do que a gente já falou aqui com a complexidade e a delicadeza, que esse PL vem ao encontro do negacionismo. E o negacionismo ele tem várias expressões, né? E ele nos atinge de maneira desigual e mata. Então, o negacionismo, na intervenção da pandemia, causou pelo menos cerca de 500 mil de mortes evitáveis. Esse mesmo negacionismo em relação às vacinas fez com que a gente voltasse a ter casos de coqueluche no Brasil. Nós estamos agora em sinal de alerta em relação a coqueluche neonatal, deixando nossas gestantes e as nossas crianças pequenas numa situação de vulnerabilidade que historicamente não precisava mais existir. E esse negacionismo em tratar uma questão de política pública, que é o direito ao aborto, a descriminalização do aborto, leva à principal causa de morte materna evitável no Brasil e no mundo. Lembrando que 99% das mortes maternas acontecem no hemisfério sul do mundo como marcador de pobreza e de vulnerabilidade social, e que o aborto é uma causa evitável dessas mortes. Então, que não nos tirem o direito de sonhar, de ser gente, que não nos tirem a nossa humanidade, que é isso que está acontecendo. Eu quero parabenizar você, Lana, TVC, por uma pauta tão importante, agradecer a minha ampliação existencial pelo contato com vocês, a arte sempre nos amplia. Eu quero dizer que é muito importante que a gente pense, porque historicamente é o corpo feminino que passa a ser culpado e responsabilizado como se fosse a sua sexualidade a responsável pelo descontrole dos impulsos masculinos, e que aí esse corpo que precisa ser responsabilizado e culpabilizado por existir. Então, a criança não é mãe, estuprador é um criminoso, e o criminoso não é a vítima da violência, é aquele que impetra a violência sobre o outro. Então, nós precisamos pensar em políticas de educação sexual na escola, porque a invisibilidade, o silêncio sobre a questão da sexualidade é o que legitima todas essas práticas morais, negacionistas e enviesadas sobre o que é a constituição de um ser humano. Então, nós precisamos de políticas públicas para proteger crianças e mulheres. E aí a reflexão para a gente pensar quem é que faz a política pública, quem é que está nesse campo de poder, e como as eleições estão chegando aí, nós mulheres precisamos pensar, né, quem é que defende as nossas pautas. Eu quero parabenizar a Lana e ao programa Roda de Mulheres pela abordagem de um assunto tão delicado, tão complexo e tão importante, né? E agradecer a oportunidade de estar aqui também trocando ideias com essas mulheres incríveis que no cotidiano também contribuem muito para que a gente faça reflexões críticas sobre a realidade que nós estamos vivendo. E eu concordo muito com a Liduína do encontro de propósito entre o negacionismo e essa tentativa de criminalizar as mulheres vítimas de violência ou em situação de risco gestacional. Que, na verdade, são uma expressão muito profunda do machismo, mas também de outros processos que a gente precisa ter uma leitura crítica de quando se diz eu defendo a vida e eu sou contra o aborto, que a gente quebre e rasgue qualquer tabu nesse sentido, que não estamos aqui numa roda de defesa do aborto, nós estamos numa roda de defesa da vida, da dignidade de mulheres e meninas, e numa roda que quer refletir esse sentimento de responsabilidade da sexualidade, inclusive da sexualidade masculina também, para que a gente consiga produzir
um mundo e uma sociedade em que a sexualidade não seja viés da violência, né? Que os homens também possam ser educados, possam partilhar dessa compreensão de plenitude, de encontro, de afeto, seja ele de qualquer dimensão. A gente também não pode falar assim só no campo da heteronormatividade, não, porque as mulheres lésbicas são, sobretudo, vítimas, né, desse tipo de violência, inclusive com um cunho corretivo que torna essa violência mais, não sei se a gradação, se a hierarquia para violências, né, mas que ela fica mais agravada ainda. Então, é bom a gente estar aqui falando de um tema que, de certa forma, é chocante, é preocupante, mas que nos responsabiliza, né, dentro do debate, a assumir papéis, e a chamar mais pessoas a contribuir, inclusive a música. Sua presença é incrível. Eu lembro, quando você começou a cantar também, que eu estava no festival que foi de uma geração, né, de frequentadores do Casbah. E é muito bonita, parabéns. Também. É só potência que temos aqui. Eu, assim, muita gratidão de poder contar com essa participação de vocês, com essa fala tão rica que contribui de forma assim tão maravilhosa para esse debate. E espero contar em outras oportunidades também. E a gente vai encerrando aqui mais um Roda de Mulheres. Muito obrigada pela sua audiência. Lembrando que os quadros em exposição são das artistas plásticas Nívia Castro e Solana Salmian. Vocês podem conhecer o trabalho das artistas acessando as redes sociais. E se perdeu alguma parte dessa conversa de hoje, não tem problema, basta acessar a Roda de Mulheres na playlist da TVC no YouTube. Te vejo na próxima semana, um super beijo e ficamos com Sara Liz. Me embalar na tua rede me traz sede de querer. Me falar qual é o teu desejo, que eu posso fazer. É sempre assim quando você está por perto, faz aparecer mar num deserto. Meu coração não quer calar no meu peito. É batucada até de madrugada. Maravilha! Obrigada. Show.